Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 22 de julho, nós vamos ler Provérbios capítulo 22, seguindo num estudo de Provérbios, lendo a Bíblia na versão NTLH. NTLH significa Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma versão da Bíblia que, como o próprio nome diz, é uma nova tradução na linguagem de hoje. Uma linguagem mais atual que permite ler a Bíblia de uma forma mais fácil. Se você já tentou ler a Bíblia e achou a linguagem muito pesada, leia nessa versão, na nova tradução na linguagem de hoje. Você vai entender a Bíblia com mais facilidade. Então, Provérbios é um livro de sabedoria que traz ensinamentos para a nossa vida, para que se possa alcançar a felicidade, a realização, a satisfação, a conquista, a harmonia, a prosperidade, o crescimento. E Provérbios é um livro que é formado por 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, todos os meses, você consegue ler esse livro todo mês. E se você anota aquilo que você extrai da sua leitura diária, que você pode melhorar, que você pode consertar, que você pode corrigir, e você aplica isso mês a mês, você com certeza vai melhorar, vai prosperar, vai alcançar uma vida mais feliz. Então hoje é dia 22, nós vamos ler Provérbios 22, prosseguindo nesse estudo até o dia 31. Vamos encerrar Provérbios lendo um capítulo por dia. E Provérbios 22 fala para nós, no verso 1, que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. O bom nome vale mais do que muita riqueza, porque quando você tem um bom nome, você consegue parcerias, sociedades, relacionamentos, amizades, e por meio dessas amizades, relacionamentos, parcerias e sociedades, você pode alcançar a riqueza, a honra, a prosperidade, a multiplicação dos seus negócios, dos seus projetos. Agora, uma pessoa que tem um nome que não é bem lembrado é uma pessoa que não tem relacionamentos, parcerias, sociedades, relacionamentos. É uma pessoa que, logo que as pessoas veem, elas evitam. E se uma pessoa é evitada por todos, para onde ela vai? Então o verso 1 diz: cuide bem da sua imagem, da sua reputação, do seu bom nome. Como você se veste? De forma escandalosa? Qual a maquiagem que você usa? Ela é muito chamativa? Qual a forma como você fala? A sua comunicação envolve muitos palavrões? Qual o tom, o modo como você conversa e fala com as pessoas? Você costuma gritar, berrar, impor as suas ideias, aquilo que você quer que seja feito? Todas essas coisas vão formando a imagem que as pessoas têm a respeito de você. E no momento de uma promoção dentro da empresa, no momento de chamar alguém para ser sócio para começar um negócio, no momento de se buscar alguém para um relacionamento na vida sentimental, no momento de lembrar de alguém
para projetos novos, as pessoas notam, observam, elas escolhem pessoas. Você mesmo, você mesma, quando tem que tomar essas decisões, você analisa, você pensa: será que essa pessoa é a pessoa certa para estar comigo? Nesse projeto, nesse negócio? Ou você que é solteiro, você que é solteira? Certamente que quando você cogita alguém, você observa determinadas características da pessoa. Então, para tudo nessa vida, é preciso zelar da sua imagem, da sua reputação, do seu nome. Mas muito mais importante, algumas pessoas aprendem isso na escola de administração. Você tem que cuidar da sua imagem. E aí elas, quando estão em público, elas usam uma máscara. Elas vestem um personagem. E aí elas são polidas, escolhem as palavras, mas no ambiente privado, no particular, elas são outra pessoa. Elas falam palavrões, elas lidam com as situações do dia a dia de uma maneira diferente. Também existem pessoas que frequentam igrejas e que, quando estão na igreja, são uma pessoa. Mas quando elas estão em casa, elas são outras pessoas, elas mudam. Então o verso primeiro diz: zele da sua essência, de quem você é, de quem você está se tornando. Assuma um projeto de autoconhecimento, em que você avalia como eu lido com os desafios, com a pressão, com os problemas do dia a dia. Eu preciso buscar qualidades, eu preciso ser uma pessoa que tem paciência, que fala com uma boa comunicação, que nas situações de pressão consegue resolver o problema focando nas soluções. Porque o bom nome, ser essa pessoa que age conforme as virtudes e as qualidades, vale mais do que muita riqueza. Na verdade, ter autoconhecimento, ter inteligência espiritual, relacionamento com Deus, inteligência emocional, que é a capacidade de resolver as situações da pressão, com paciência, com harmonia, focando na solução. Ter isso, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, o cuidado com a forma como se comunica, isso é a riqueza. Essa é a riqueza que abre portas para tudo, para todas as áreas. Então, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado, ser valorizado, ser considerado, ser bem lembrado é melhor do que ter prata e ouro. Os relacionamentos, o contato com Deus, com as pessoas, vale mais do que o dinheiro. É com o relacionamento com Deus e com as pessoas que você conquista tudo nessa vida. Então, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Se perguntassem a seu respeito hoje, se alguém chegasse para Deus e dissesse assim: Deus, o que o Senhor acha dessa pessoa? O que Deus diria a seu respeito? A Bíblia tem um livro chamado Jó, que conta a história de Jó. A Bíblia diz que um certo dia, o diabo foi no meio dos anjos até uma reunião com Deus. Quando Deus viu o diabo, Deus disse para o diabo: Você viu o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó?
Ele é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal? Será que Deus poderia dizer isso a seu respeito? O que Deus diria a seu respeito? Então, o bom nome, ter um bom nome diante de Deus e diante das pessoas vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Verso 2. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Tem pessoas que discriminam as pessoas, maltratam as pessoas, classificam as pessoas. Mas Deus fez a todos. Se você tem a mania de olhar para algumas pessoas de um jeito, olhar para outras pessoas de outro jeito, e você trata as pessoas de acordo com as posses dela, ou o versículo aqui fala de rico e pobre, mas a questão aqui não é só a questão do rico e do pobre, é a questão de qualquer tipo de discriminação. Se você discrimina as pessoas, você está desonrando a Deus. Veja como você olha para as pessoas. E pare de ficar julgando e olhando as pessoas pela aparência, pela pobreza, pela riqueza, pelo nível educacional, por essas questões. Valorize todas as pessoas. Verso 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então a pessoa sensata, ela vê, ela presta atenção no seu dia a dia. Ela vê que uma pessoa vive falando mal das outras e ela vê o perigo de andar com essa companhia e ela não deixa essa pessoa ficar perto. Ela vê o perigo quando está dirigindo o seu veículo de alguém que está desatento, desatenta, caminhando perto da pista e já toma cautela, já diminui a velocidade. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. A pessoa sensata vê, percebe que o colega do trabalho, o colega da faculdade ou a colega está olhando demais. Então a pessoa sensata que já está casada, essa pessoa pensa: não vou ficar muito perto dessa pessoa. Vou desviar o olhar, não vou dar entrada, não vou dar espaço. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente. Não dá nada, é meu colega de trabalho, é minha colega de trabalho. A gente tem que conversar com as pessoas, não é mesmo? A insensata vai em frente e acaba mal. 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, temer ao Senhor é ter absoluto respeito pelo Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Quem teme o Senhor, quem respeita o Senhor e coloca Deus em primeiro lugar, e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Mas eu temo ao Senhor e ainda não consegui tudo isso. Você sabe o que significa temer o Senhor? Quando nós dizemos que temer o Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor, nós estamos dizendo que nós vamos ser extremamente dedicados em tudo que fizermos. Porque se você olhar Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, você percebe uma característica de Deus. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E você vê que sempre que Deus criava alguma coisa, em Gênesis, no capítulo 1, está escrito: e viu Deus que era bom. Isso nos ensina que Deus avalia a sua própria obra. Ele olha e fala: eu vi, isso foi bem feito.
Então, quem teme o Senhor, quem tem o Senhor como referência, quem tem o Senhor como absoluta prioridade, é aquele que vai fazer as coisas como o Senhor faz. E o Senhor, ele sempre procura fazer o melhor. Então, quem teme o Senhor e é humilde, quem teme o Senhor e coloca como critério seguir o padrão de Deus e é humilde, consegue a riqueza, o prestígio e a vida longa. A pessoa que teme o Senhor, ela vai entregar a sua vida a Deus e vai sempre fazer o seu melhor. Estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que são participantes de igrejas, mas elas sempre dizem assim: Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, mas você vê que a vida da pessoa não muda. Então, as pessoas se perguntam por que a pessoa que está fora da igreja, que muitas vezes nem acredita em Deus, consegue a riqueza, o prestígio e vida longa. E eu, que fico orando, jejuando e lendo a Bíblia, não consigo. O que está errado aqui? E aí, quando você conversa com a pessoa que está com a riqueza, com o prestígio e que está com vida longa, essa pessoa vai dizer assim: eu não creio em Deus, mas eu acordo todos os dias, eu estudo bastante, eu faço sempre o meu melhor, eu respeito todas as pessoas, eu não discrimino ninguém, eu sou fiel no meu casamento e eu cuido bastante da minha saúde. E todas essas coisas que essa pessoa que não crê em Deus falou são as coisas que Provérbios ensina, que nós devemos cuidar com diligência de tudo que nós fazemos, honrar todas as pessoas, ter humildade e cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo de Deus. Então, aquele que não crê em Deus não entra no reino de Deus, não tem a salvação, mas ele consegue a riqueza, o prestígio e a vida longa. Porque ele teme o Senhor. Você percebe que temer o Senhor, nesse sentido, significa obedecê-lo. Então, se um ateu obedece a Deus, fazendo essas coisas, sendo humilde, ele vai conseguir a riqueza, o prestígio e a vida longa. Só não vai conseguir a salvação. Porque para ter a salvação exige a fé, a entrega da vida a Jesus, a honra ao Senhor. No reino dos céus, no reino de Deus, que é onde está a casa de Deus, só entra quem é amigo dele. E a pessoa que é ateu e que conseguiu a riqueza e o prestígio e a vida longa, decidiu seguir os ensinamentos dele, mas não decidiu entregar a vida a ele. Tem outras pessoas que decidem entregar a vida a Deus, mas que relaxam naquilo que devem fazer. Então, o temor ao Senhor deve ser lido no sentido mais amplo. Temer o Senhor é orar, jejuar, ler a Bíblia. Isso tem relação com o espiritual, com o relacionamento com Deus. E também deve ser diligente, respeitar a todos, cuidar do seu corpo, da sua atividade física, entender que o corpo é templo, é morada de Deus. Então, quem teme o Senhor e é humilde consegue a riqueza, o prestígio e a vida longa. Verso 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades.
Quem dá valor à vida se afasta deles. Então, no caminho dos maus, o que pode existir? Armadilhas e dificuldades. Eles praticam o mal, então podem ser descobertos pela polícia, pela justiça, por pessoas que foram enganadas pelos maus. No caminho dos maus, só existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Nunca se anda perto de pessoas do mal. Você não sabe o dia em que alguém vai buscar satisfação de alguma coisa que ele fez ou que ela fez e de repente você está lá. Você corre um risco de vida. Tem pessoas que morrem porque estavam do lado de alguém que fez alguma coisa errada. E aí a pessoa que veio cobrar satisfação veio e a pessoa estava ali do lado da pessoa do mal e acabou perdendo a vida. Então, quem dá valor à vida se afasta deles. Verso 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Se você educa a criança no caminho certo, mesmo que por algum tempo essa criança se desvie, ela vai voltar para o caminho certo, porque ela recebeu o ensinamento, ela recebeu a instrução. Então eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Verso 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O verso 7 está dizendo que é melhor você ser rico do que ser pobre. Os ricos mandam nos pobres, e o que toma emprestado é escravo de quem empresta. É melhor que você tenha riqueza, que você tenha para dar, que você tenha para emprestar, do que ser aquele que precisa do empréstimo. Então o verso 7 aqui está dizendo: se empenhe. Ser rico vai trazer para você a capacidade de ajudar os outros, de estar no controle, de estar numa posição de administração, de gestão, e não numa posição de escravidão. E esse lugar de riqueza é um lugar para todos. Não é um lugar em que existem privilegiados. Muitas pessoas dizem que Deus privilegia alguns. Ele privilegia, sim, aqueles que oram, jejuam, leem a Bíblia, que acordam cedo todos os dias, que cuidam da sua atividade física, que bebem água, cuidam do seu sono, que não gastam o tempo na rede social, que não ficam gastando tempo com conversas que não levam a lugar nenhum, como fofocas, mentiras, rodinhas de conversa para falar da vida dos outros, que todos os dias se empenham e buscam excelência em tudo que fazem. Esses Deus privilegia. Então ele privilegia, sim. Ele privilegia aqueles que obedecem, aqueles que fazem todo dia o que precisa ser feito. Então os ricos mandam nos pobres. E o que é pobre? Pobre, a palavra pobre, significa improdutiva. Improdutividade. Então a pessoa que fica numa roda de fofocas está fazendo o tempo ser improdutivo. Não está produzindo nada naquele tempo. Então os ricos mandam nos pobres, porque enquanto os pobres estão gastando e jogando tempo fora, os ricos estão investindo em sabedoria, em relacionamentos saudáveis. Estão selecionando os relacionamentos para que possam aprender, crescer, para adquirir sabedoria. Então os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Verso 8. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então, quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Plantar o mal, perseguir pessoas, carregar ódio no coração, rebelião contra outras pessoas, porque as outras pessoas conseguiram aquilo que a pessoa estava querendo, porque a pessoa tem lá, faz a coisa certa sempre e prospera no caminho dela, e a pessoa fica ali guardando ódio, guardando inveja, guardando cobiça. A pessoa que faz isso, que dá lugar, que semeia isso, como que a pessoa semeia isso? A pessoa tem aquele ódio, ela tem aquela cobiça, ela tem aquela inveja, e ao invés dela pensar assim, eu não posso carregar isso, eu vou aprender com essa pessoa. O que eu posso aprender com essa pessoa? Vou aprender com ela e vou parabenizar essa pessoa, vou ter alegria pelo sucesso da pessoa. Ela, ao contrário disso, ela dá lugar ao ódio, à inveja, à cobiça. Então, quando ela dá lugar e ela fica pensando, por que ele tem e eu não tenho? Como que ele consegue tudo e eu não consigo? A pessoa que alimenta isso, ela está plantando a semente do mal dentro do próprio coração. E a pessoa cai na desgraça. Por isso que se fala que quem tem inveja, quem tem ódio, cai na desgraça. Porque a pessoa semeia todo dia aquele sentimento no coração. Ódio, inveja, mágoa, raiva, e ela fica alimentando aquilo. E alimentar esses pensamentos, esses sentimentos, leva a pessoa para o caminho do mal, o caminho da paralisação. A pessoa fica com ódio, fica com raiva. Então ela fica bloqueada, paralisada. E ela não consegue liberar, livrar a mente, os pensamentos, para gastar o tempo naquilo que é útil, naquilo que constrói. Então não semeie a maldade. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então veja bem o que você tem carregado no seu coração. Livre-se do ódio, inveja, mágoa, cobiça. Arranque tudo isso para fora do coração. A melhor forma de arrancar isso para fora é admitir: estou com inveja, fiquei com ódio. Identificar o sentimento, perceber. Coloque-se como alguém que está do lado de fora, observando a si mesmo, a si mesma. E seja crítico, avalie. Eu estou carregando mal no meu coração. Então eu preciso mudar isso. Verso 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Aqui está uma promessa de Deus. Aquele que ajuda o próximo também recebe a bênção de Deus. Será abençoado. Ser abençoado, quem dá bênçãos? Bênçãos só Deus pode dar. Então, quem é bondoso será alcançado por Deus, será abençoado, receberá de Deus aquilo que é bom, porque reparte a sua comida com os pobres. Verso 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Então o verso 10 está dizendo: mande para fora toda pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, prepotente, porque essas pessoas sempre têm razão. Enquanto uma pessoa orgulhosa estiver ali por perto, existe desentendimento, discussão, xingamento. A pessoa orgulhosa sempre encontra defeito em tudo e em todos.
Então ela traz a discussão, ela traz os desentendimentos, ela traz os xingamentos. Então, verso 10: Veja com quem você anda. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Verso 11: Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Então, quem ama a sinceridade, quem é honesto, a palavra sinceridade vem de sincero, que vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas passam a cera para esconder aquela trinca. Mas quando você enche o vaso de água, aquela água escorre pelas trincas. Então, passar maquiagem nas rachaduras não resolve o problema. Levando para o lado espiritual, considerando que a água simboliza o Espírito Santo, simboliza a presença de Deus, e considerando que o vaso somos nós, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, Deus mandou o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro. E ele ficou prestando atenção. E o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso caiu e se quebrou. Então o oleiro pegou aquele vaso, aquela argila, começou a bater a massa para fazer um novo vaso. Então Deus disse para Jeremias: os vasos são vocês na minha mão, assim como a argila é trabalhada, como o vaso é tratado na mão do oleiro, eu também trato com cada um de vocês. Então, quem ama a sinceridade, que não coloca cera no seu vaso, mas trata as suas rachaduras, pode receber a água que é a presença de Deus e conservar essa presença de Deus em si. Mas é quem ama a sinceridade, quem é sincero e sabe falar bem, ou seja, sabe falar com respeito, com consideração, não fala palavrões, mas fala bem, terá a amizade do rei, terá a amizade das pessoas importantes. 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então o verso 12 mostra: Deus faz justiça. As pessoas que enganam as outras pensam: eu engano e ninguém vai fazer justiça. Mas o 12 traz um alerta: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso é bom em dar desculpas esfarrapadas. O preguiçoso não faz o que precisa ser feito. Ele sempre tem uma desculpa. Sempre diz: não deu. O preguiçoso fica em casa. Ficar em casa quer dizer fica na zona de conforto. Ele não vai para o embate. Ele não vai para a batalha, para a guerra. Ele fica em casa, ele fica na zona confortável. E diz: se eu sair, o leão me pega. O leão aqui são os desafios da vida. Se eu sair de casa, se eu sair da zona de conforto, eu vou ver os desafios vão me pegar. Então o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso diz: se eu sair da zona de conforto, que é da casa, então os desafios vão me pegar. Eu vou ter que lidar com os problemas. E isso é o que tem que ser feito: lidar com os desafios, que é o que o preguiçoso não quer fazer. Versículo 14. E esse versículo 13 está aqui para dizer que você não pode contratar o preguiçoso. Se você nota que aquela pessoa dá desculpa, você já tem que se precaver e dizer: esse aqui não pode entrar aqui na minha empresa. Não pode, porque ele acha defeito em tudo. Ele não é um resolvedor de problema. É uma pessoa que, diante do problema, ela prefere a zona de conforto. Versículo 14. O adultério é uma armadilha
onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Então, as pessoas que o Senhor detesta são as pessoas que não obedecem a Ele. São as pessoas que não dão a mínima para os conselhos do Senhor. Então, as pessoas que não dão a mínima para o Senhor, elas caem no adultério. Elas não ligam para Deus. Então, como elas não ligam para Deus, elas caem no adultério, caem também na mentira, caem em todo tipo de pecado, em todo tipo de erro, porque elas simplesmente não ligam para Deus. Então o versículo 14 diz: o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. E ele fala aqui que é uma armadilha por quê? Porque a pessoa pensa que vai sair uma vez só para uma aventura. E depois a pessoa fica acorrentada, viciada por causa dos hormônios, por causa daquilo que ela viveu naquele momento, e a pessoa passa a ficar dependente do adultério. Ela perde a noção do que é certo, do que é errado. Ela passa a normalizar a armadilha do adultério, é que a pessoa cai nele e a pessoa passa a dizer: não dá nada, isso não tem problema. É uma coisa que é normal. Eu posso ter os meus casos fora do casamento, isso é uma coisa normal. E a pessoa passa a considerar que isso é uma coisa natural, que é uma coisa normal, que faz parte da vida, que não tem problema nenhum. E ela cai na armadilha. Ela fica presa, acorrentada naquilo. Então, adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Versículo 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então aqui o verso 15 diz: invista tempo na educação dos filhos. Tem coisas que o filho só aprende depois que os pais falam 7, 14, 20 vezes. É preciso ter paciência com as crianças. Porque tem pais que pensam assim: eu já falei, e não entendem que é necessário estar sempre falando. É necessário corrigir e corrigir e corrigir, porque a correção constante vai, no tempo, gravar na mente do filho e da filha. Isso aqui que é o certo. Então não desista, mas corrija sempre, sempre, sempre. Porque as crianças vão aprender a sabedoria com a correção constante. Nunca desista de corrigir. Sempre esteja corrigindo. Verso 16: quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Então, quem enriquece à custa dos pobres, explora os pobres, tem o castigo de Deus. Deus defende o direito do pobre. E quem dá presentes para os ricos, porque quer agradar o rico, como uma forma de conseguir contato, amizade com o rico, acaba ficando pobre. Por quê? Se a pessoa não tem condição de dar aqueles presentes que agradam os ricos, ela vai se endividar. Ela vai comprar o que ela não tem para conseguir dar para os ricos, aquilo que os ricos aceitam, para que elas possam ficar bem com os ricos, mas fazendo isso, elas acabam empobrecendo. Então o verso 16 traz esse aviso: não enriqueça à custa dos pobres, não enriqueça explorando o outro. Você vai ter o castigo de Deus pela exploração do outro. E não queira agradar o rico, agradar pessoas acima do seu nível. Você não vai conseguir comprar as marcas, as roupas que aquelas pessoas usam, os produtos, os serviços que aquelas pessoas usam. Você vai ter que se sacrificar para agradar a pessoa. Você vai tentar comprar uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem maior que o seu. E você acabará ficando pobre. Sem contar que se
tentar alcançar a amizade com aquela pessoa dessa forma, por meio de presentes, muitas vezes não dá certo. Versículo 17. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. O verso 17 e 18 são versos que dizem: aprenda a sabedoria, estude os ensinamentos dos sábios, e você vai ter prazer de lembrar e recitá-los. Recitá-los significa você vai ter prazer de lembrar e sabê-los na ponta da língua. Por quê? A pessoa que tem a sabedoria vai ter o prazer de lembrar dos seus ensinamentos, porque ela sabe que aqueles ensinamentos vão dar a resposta certa para todas as situações da vida. Verso 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Então aqui no versículo 19, ele começa a dizer: eu vou ensinar mais algumas coisas para vocês. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. 20. Eu tomei nota de 30 provérbios para você, e eles contêm conhecimentos e bons conselhos. 21. Que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então aqui os versículos 19, 20 e 21, eles estão dizendo aqui: agora, preste atenção nesses provérbios aqui que eu separei para você confiar em Deus. Tome nota aqui de 30 provérbios para você, que eles que têm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito, e assim, quando fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Quais são esses provérbios aqui? O verso 22. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Então aqui, um primeiro conselho: não explore o pobre. Deus zela do pobre. Deus defende a causa do pobre. 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Então aqui os versos 24 e 25. Não fazer amizades com pessoas grosseiras ou violentas. Você acaba aprendendo a ser igual a elas. Você pode pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 26. Não aceite ser fiador de ninguém. 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Então, não empreste dinheiro a ninguém. Não seja fiador de ninguém. Se você empresta dinheiro, se você é fiador de alguém, a pessoa não paga, a pessoa não cumpre a responsabilidade dela, você acaba magoado, ofendido, chateado, porque depositou confiança naquela pessoa, quando não deveria depositar. Não aceite ser fiador de ninguém. O versículo 26 traz um detalhe: não ser fiador de ninguém, nem de irmão, nem de irmã, nem de parente nenhum. Se você dá fiança a alguém, então você tem que estar pronto, você tem que estar pronta para quitar a dívida dessa pessoa e ficar em paz. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O verso 28 está dizendo: respeite os limites das propriedades. Outro dia conheci um homem que avançou 3 centímetros na construção do muro dele para a casa do vizinho. Depois ele teve um problema que ele precisou resolver e o vizinho falou para ele: você tem que desmontar esse muro aí, porque você avançou 3 centímetros para o meu terreno. E aquele homem ficou ali: mas eu já construí o muro agora, era um muro alto. E ele construiu 3 centímetros no terreno vizinho.
Então, 28, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Se você muda os marcos de divisa de forma intencional, você está roubando terreno do vizinho. E se você não respeita a divisa e constrói um muro e vai usando o pedaço do vizinho como se fosse seu, tem o dia em que o vizinho vai tomar satisfação. Como no caso desse homem que construiu 3 centímetros para dentro do terreno vizinho. Verso 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Tem uma outra versão que diz assim: você conhece alguém que é diligente na sua obra? Diligente significa dedicado na sua obra. Então, ele não será colocado diante de pessoas comuns. Então, aqui ele fala: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Essa é a leitura de Provérbios 22. E as questões que ficam aqui são: como você tem cuidado do seu nome? Quando falam a respeito do seu nome, o que vem à memória das pessoas? Você que é pai e que é mãe, está educando os filhos na presença do Senhor? Uma outra questão aqui, versículo 2. Como você trata as pessoas? Você classifica elas por causa da pobreza, da riqueza ou de qualquer outro critério? Então essas são algumas questões para se pensar. Eu diria que é muito importante cuidar da boa imagem, da boa reputação, mas não para ser uma pessoa fingida, que quando está na frente das pessoas é um e quando está nos bastidores, quando está em casa é outra pessoa. Mas é velar pelo bom nome no sentido de buscar realmente ser uma pessoa de virtudes, para que a pessoa seja e fale uma língua só. Agora eu abro o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Então, muitas coisas, muitos relacionamentos secam porque estão desconectados de Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui na tela você vê a oração de confissão, que é a oração em que você confessa que quer entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Com o perdão dos pecados que você recebe, você pode chegar até Deus e receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo nos guia até o céu. Ele nos orienta no nosso dia a dia, no que devemos fazer, como devemos falar, como devemos nos portar. O Espírito Santo nos orienta. E quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no céu no livro da vida. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um nome no cartório, quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados, você recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus em você, e o seu nome é registrado no livro da vida, no livro dos filhos de Deus. Então, se você não fez essa oração ainda, faça essa oração agora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. E você que disse amém e recebeu a Jesus com essa oração, agora você é filho, agora você é filho de Deus. Procure uma igreja em que você ouve falar que Jesus é o único que salva. Participe dos estudos bíblicos para que você conheça mais a palavra de Deus e a vontade dele na sua vida. E mantenha-se sempre firme com Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a acompanhar os próximos dias da leitura de Provérbios. E se você tem interesse em ler Provérbios na perspectiva das relações de trabalho, negócios e empresa, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo um cartão que leva você para a playlist Provérbios e Trabalho. E se você quer acompanhar a leitura de Provérbios na perspectiva da vida sentimental, eu vou deixar no canto superior direito um cartão em que você pode clicar ou pressionar aí na tela do seu celular, que vai levar você para a leitura de Provérbios na perspectiva da vida sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente, continue meditando na palavra de Deus e refletindo naquilo que você pode melhorar. De você fazer esse exercício de ler e pôr em prática, você vai crescer, vai prosperar, vai receber o caminho da felicidade, o caminho da realização. Deus abençoe sua vida grandemente. Tenha um dia com Deus. Amém.